Talvez você tenha visto uma notícia que tem circulado recentemente e que tem dado muita repercussão, tem gerado muita controvérsia, e com razão. A notícia de uma determinada igreja evangélica de matriz carismática, ou renovada, ou pentecostal, ou talvez até já tenha sofrido uma migração para um modelo neopentecostal, que está oferecendo agora área VIP para alguns de seus frequentadores, que são pessoas famosas, conhecidas, muito ricas. Então tem um espaço à parte, exclusivo para estas pessoas. E esta determinada igreja, que tem funcionado como se fosse quase que uma franquia, porque ela mantém o nome de origem, que originalmente é o nome de um bairro em uma determinada cidade do Brasil, e agora não importa onde ela esteja no planeta, ela conserva o nome de origem, que é o nome daquele bairro onde tudo começou décadas atrás. Muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Inclusive essa mudança de estabelecer uma área especial, reservada para algumas pessoas que são VIP. VIP é a sigla em inglês para pessoas muito importantes. Importantes por quê? Porque têm dinheiro, são ricas. A importância delas vem disso aí. Uma destas igrejas com área VIP, então, está em Alphaville, que é uma região privilegiadíssima na área metropolitana da cidade de São Paulo. E a outra fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Igreja com área VIP. Nada é mais contrário, ou dificilmente algo poderia ser mais contrário ao Evangelho de Jesus Cristo do que uma igreja que se pretende cristã oferecer uma área reservada para algumas pessoas apenas. O resto do pessoal fica naquele canto ali, e estas aqui, este grupo, que é uma elite, são diferenciados porque tem um poder financeiro muito alto, o poder aquisitivo deles é muito grande, então eles ficam num lugar aqui à parte, tem privilégios, podem entrar e sair sem ser vistos. Vai ser muito difícil encontrar algo mais contrário ao Evangelho do que isso. Muito difícil mesmo. Porque o Evangelho é um projeto de vida no qual não existe hierarquia. Jesus fala que maior é o que serve. Jesus fala que os reis dos povos dominam sobre eles, sobre os seus liderados. Mas entre os seguidores dele, Jesus, não é assim. Muito pelo contrário, maior é quem serve. Anos atrás, um missiólogo, isto é, alguém na teologia, mas que estuda especificamente a missão da igreja, um missiólogo dos Estados Unidos chamado Donald McGavran, propôs o que ele denominou o princípio das unidades homogêneas. E o que é isso? A ideia é o seguinte: as pessoas vão estar mais à vontade, mais tranquilas, em grupos homogêneos. Então, pode ser um grupo de língua, ou de uma mesma etnia, ou de uma mesma posição social. Unidades homogêneas, defendeu McGavran, vão facilitar o crescimento da igreja. E muitos outros missiólogos criticaram o McGavran de uma maneira bastante contundente, mostrando que não há no Novo Testamento base para criar igrejas com unidades homogêneas. Exatamente o contrário. Neotestamentariamente falando, a igreja é uma unidade heterogênea. A igreja é, sociologicamente, uma união impossível, porque ela congrega todos, não importa as diferenças que tenham, sejam estas de etnia, ou de saldo bancário, ou de formação escolar, não importa. A igreja reúne a todos no segmento, no discipulado, no seguir a Jesus Cristo. Então, formar uma igreja enquanto unidade homogênea é algo absolutamente contrário ao ensino do Novo Testamento. Então, um missiólogo como, por exemplo, Orlando Costas, latino-americano, era porto-riquenho, outro missiólogo importante aqui da América Latina, o René Padilha, que foi um equatoriano radicado na Argentina,
os dois criticaram, e criticaram com razão, a proposta do McGavran, de igrejas enquanto unidades homogêneas. Nós sabemos que isso existe em países na África do Sul, nos Estados Unidos, por questão étnica, né? Igreja só de brancos, igreja só de negros. No Brasil existe, infelizmente, igreja enquanto unidade homogênea, mas quanto ao aspecto financeiro, o aspecto do poder de compra. E isso é elevado à última potência nessa proposta dessa determinada igreja que estabelece agora a área VIP. E aí eu fico pensando em Jesus de Nazaré. Jesus não poderia participar da área VIP de uma igreja que se considera cristã. Vamos lembrar aqui rapidamente? Quando ele nasce, Maria tem que dar à luz numa estrebaria, porque não havia lugar para ela, para José, na hospedaria da cidadezinha de Belém. Quando Jesus já está na fase adulta da vida, ele é um adulto jovem, um jovem adulto, ele diz que as raposas têm as suas tocas, as aves, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. E quando ele morre, José de Arimateia cede o sepulcro da sua família para que Jesus pudesse ser ali sepultado. Não havia nenhum parentesco entre a família de José de Arimateia e a família de Jesus de Nazaré. O José de Arimateia fez isso por pura solidariedade, porque Jesus, a sua família, pelo que a gente percebe desse texto, não tinha condição de ter um sepulcro escavado na rocha, como a gente lê no Evangelho. Jesus não teria lugar na área VIP dessas igrejas que se pretendem cristãs, que se dizem cristãs. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é a da heterogeneidade total entre os seus seguidores. É o que a gente lê no livro de Atos, no capítulo 13, quando fala da igreja de Antioquia da Síria, que era formada por pessoas de etnias diferentes. Nós temos ali Simeão, o Níger, que era um negro, ou seja, ele veio da África ao sul do deserto do Saara. Nós temos ali também Lúcio de Cirene, o norte da África, e os africanos do norte do continente fisicamente são diferentes dos africanos ao sul do deserto do Saara. Um africano daquela região do norte do continente se parece com o brasileiro mediano. Pele morena, olhos castanhos, cabelo preto, mas não é negro, propriamente também não é branco, como alguém do norte da Europa, por exemplo. Nós temos ali pessoas ricas, alguém que tinha sido criado no palácio de Herodes, temos ali pessoas que eram de Israel, pessoas que eram judeus de fora, como é o caso de Saulo, né? Paulo de Tarso, que era um judeu nascido da Turquia. Enfim, todos estão ali seguindo e servindo a Jesus Cristo. Uma unidade heterogênea. Essa é a proposta do Evangelho. Igreja com área VIP não dá para aceitar. Não tem jeito mesmo de ser algo mais anticristão do que isso. Qual é a sua opinião a respeito? Coloca aí nos comentários. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e caso você já tenha feito a sua inscrição, aceite a minha gratidão.